Pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para todos que estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Elverso, né? E vou fazer aqui mais um Evangélico no Lar, para que Deus possa nos orientar, né? Possa nos estar instruindo da melhor maneira possível, né? Quem sabe hoje nesse dia, né, possa ter uma mensagem importante para você, né? Hoje eu não coloquei água aqui, né? Mas é importante a gente ter a consciência, né, de que rituais pode ajudar a gente de alguma forma a fixar nosso pensamento em alguma ideia, né? Por exemplo, colocar água, acender uma vela. Mas o interessante é a nossa intenção é que vale, sabe? Se você tem intenção e que você crê que durante esse evangélico Deus vai estar usando, né? Eu estou me colocando aqui como instrumento. Deus pode estar me usando para que você fique bem de alguma forma, né? Porque quando você abre esse vídeo aqui, você está abrindo um portal na sua casa. E as entidades de luz, né? Deus, Jesus Cristo, né? Eles estão ao nosso redor. Porque a intenção minha aqui é passar uma mensagem que possa te confortar e possa te fazer de alguma forma te evoluir, né? Cada um no seu momento, mas quando a gente fala alguma coisa fica gravado no nosso subconsciente, né? No nosso espírito fica gravado, e mais pra frente, quem sabe, ou agora ou mais pra frente, essas mensagens podem ser úteis para você, né? Então eu vou fazer uma oração aqui e logo vamos começar. Criador de todas as coisas, Criador que habita em tudo e em todos, que habita em mim e que habita em você, que habita em todas as partes, nos universos e nos multiversos. Peço, Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento para que eu possa falar alguma coisa que possa ser útil para mim e para aqueles que estão ouvindo, né? E que peço, por favor, que acampa em volta dessa casa aqui os protetores, né? Nossos amigos Exus, nossas amigas Pombogiras, né? Que são defensores e soldados de Cristo. Pedimos, por favor, também que tudo e todos aqueles seres que querem ajuda possam ser ajudados agora nesse momento e possam ser encaminhados para os devidos lugares onde eles vão se adequar melhor. E que neste momento possamos estar ancorando a energia de cura, de amor, de paz, de fraternidade para esta casa e para todos que estão ouvindo. E assim seja e assim já é, né? Então, com as bênçãos de Deus, vamos pegar nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? E vai ter vezes que eu vou estar fazendo o evangélico aqui no lar com esse livro, mas eu posso estar usando outro livro também. Vai ter vezes que eu vou usar a Bíblia, vai ter vezes que eu vou usar algum livro, né? Que toda a escritura, quando é psicografada, né? E que tem uma intenção de ajudar, é inspirada por Deus, né? Então a gente não vai ser doutrinário, não. A gente vai seguir as intuições, a nossa vontade, né? Que a nossa vontade é ajudar. Então os benfeitores da luz querem isso também, né? Então vamos ler aqui, vamos abrir aqui, né? De maneira intuitiva. Não vou olhar. Vamos ver a mensagem aqui. Ó, aqui foi no capítulo 8, né? No primeiro capítulo aqui, ó. E o capítulo 8 ele fala assim, ó: bem-aventurados os que têm puro o coração,
Aí eu vou ler dois parágrafos aqui. Tá? Aí se não concluir algum assunto, eu vou continuar lendo. Mas assim, um fala assim, ó. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E essa passagem está falando no livro de Mateus, né, capítulo 8, no versículo, capítulo 5, no versículo 8, na Bíblia Sagrada. E aí, então, o parágrafo 2 fala assim, ó. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhe apresentavam. Jesus, vendo isso, ele zangou-se e disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as e impôs-lhe a mão. Você viu aqui esse capítulo aqui falando da pureza do coração, né? Aí citou o exemplo das crianças. Vou ler o 3 aqui, o parágrafo 3. Fala assim, ó. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Excluir toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedências existência. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. O que eu entendi aqui, você pode entender de outra forma, tá? Mas o que eu entendi aqui é o seguinte, que, né, contando esse exemplo aqui das crianças, né, que foram chegar a Jesus e os discípulos ali tentaram impedir, mas Jesus falou assim, não, deixai e venham minhas criancinhas, porque o reino dos céus pertence àqueles que assemelham às crianças. Desculpa, gente, estou um pouquinho rouco, tá? Mas então, o que significa isso então? Significa que uma criança é pura. Sim. Mas no ponto de vista da espiritualidade, uma criança, aqui, né, nesse mundo carnal, não é uma criança, é um espírito antigo. Ou seja, então como Jesus poderia falar que o reino dos céus pertence àqueles que assemelham uma criança? É porque o espírito está estando no corpo físico de uma criança, ele não, igual o parágrafo 3 mostrou ali mostra que o espírito não manifestou ainda o seu lado, se o espírito for mal, o seu lado mal, ou se for bom, o seu lado bom. Então, quando criança, não houve esse tempo de se manifestar, ou bom ou ruim. Então, quer dizer, aquele ser que está habitando aquele corpinho de uma criança é inocente, né? Então, ele pode ser considerado um puro, mesmo o espírito que habita aquele corpo ter passado por outras jornadas, né? Outras vivências. Mas ali ele é puro, porque ele não manifestou ainda
o seu espírito real, né? Ele está completamente no esquecimento ali. Então, quando a gente está nesse mundo aqui, querendo buscar alguma coisa, é necessário que a gente tenha essa pureza no coração, né? Porque a criança, quando você está ensinando para ela alguma coisa, ela questiona, mas não questiona de um modo pernicioso, né? Ela não questiona de um modo a não aceitar tudo. Ela questiona de um modo puro. Por exemplo, se você é uma pessoa católica e conhece uma pessoa que é de outra religião, por exemplo, uma religião umbanda, né? Que para muitas pessoas acho que é uma religião muito forte, assim, por assim dizer, por causa da sequência de rituais, essas coisas, né? Então, para quem não é acostumado, quando vê, assim, acha que tem aquele pré-julgamento. Então, mas quando você acredita que toda religião é Deus que criou, né? É Deus que permitiu, na verdade, e que religião significa religar, né? Quando você entende que religião significa religar com Deus, então aí você aceita que toda religião é uma forma de religar a Deus, de chegar a Deus, né? Então, quando você vê, no caso do católico, eu citei uma religião diferente como a Umbanda, se ele for puro de coração, não tem um julgamento, ele pode ter sim os seus, né? Ele pode ter as especulações deles, normal, mas não a especulação de modo pernicioso. Então você vai querer entender por que um outro irmão, né, que todos são filhos de Deus, outro irmão ele está naquela religião, por exemplo, a Umbanda. Você não vai julgar, você vai procurar entender de uma forma pura por que aquelas pessoas têm aqueles hábitos de cultuar a Deus que é o mal, que é um pouco diferente do que você acredita. E da mesma forma, uma pessoa evangélica, ele vai numa religião católica, né? Ele acha diferente, mas se ele for puro, igual uma criança, né? Ele tem essa inocência de não querer julgar, entender que todos somos filhos de Deus, ele vai procurar entender por quê. E aí vamos supor que o evangélico não crê em muitas coisas que o católico acredita. O que ele vai fazer? Ele vai ficar como uma criança, ele vai respeitar, né, o momento daquela pessoa que está passando por aquela religião e não vai julgar, porque todos são filhos de Deus. Então, se o irmão lá que está na outra religião é filho de Deus, você tem que respeitar a crença do irmão, né? Não ficar jogando pedra, porque ele faz aquilo outro. E é assim com todas as religiões. Porque ali, ó, você viu que as crianças ali, no exemplo que deu aqui no livro, ali falou que eles queriam chegar próximo de Jesus, né, para que Jesus, para conversar com Jesus, né, para ouvir o que Jesus estava falando. Então, quer dizer, eles queriam aprender. Mas os discípulos, querendo afastar as crianças, Jesus falou, não, deixa eles virem até mim. E no final, o que aconteceu? Aqui, ó, então Jesus abraçou aquelas crianças e abençoou, impondo-lhe as mãos. Ou seja, por mais que a gente não acredita, né, que certa religião ela não está fazendo as coisas certas, mas se Deus está ali, naquela religião, se você tentar aprender ali, com certeza vai ter uma mensagem para você. Porque Deus está em tudo, em todos os lugares, né? Igual na oração que eu fiz aqui, eu falei que Deus está no ar, né? Dentro de mim, dentro de você. Então, e Jesus também falou que onde houver dois ou três falando dele, ali ele está. Então, o que vale é a intenção. Se você está indo em alguma religião, em alguma crença, ou conversar com alguém com a intenção de compartilhar a sua ideia e absorver aquela ideia sem julgamento, Deus está ali. Porque Deus é amor, Deus é paciente, Deus não julga, Deus não quer o mal para ninguém.
Então, se a nossa intenção for essa de querer aprender, absorver as coisas, trocar ideia e compartilhar o bem, Deus vai estar ali, com certeza. Jesus vai estar ali, né? Então, é interessante a gente ter essa humildade e pureza das crianças, né? Porque uma pessoa que ela não é humilde, ela é orgulhosa, a primeira ideia que ela vai ter na cabeça é julgar. E quando uma pessoa julga e quando a pessoa é orgulhosa, ela vai entrar em sintonia com os espíritos que são dessa mesma forma, porque os iguais atraem, né? Os semelhantes atraem semelhante. Então, se a pessoa é orgulhosa e arrogante, egoísta, ela vai atrair espíritos afins. Então, aí já foge do que Deus é, né? Que Deus não é isso. Aí a gente acaba caçando uma confusão, né? Olhando para esse lado de religião, né? Mas desculpa. Mas esse exemplo ele pode ser levado para qualquer área pode ser no emprego, pode ser ao tratar outras pessoas, pode ser em qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Aqui não é só para religião, não. Eu cito exemplo de religião porque religião há muito preconceito ainda, né? Infelizmente ainda há muito preconceito. Porque não é legal você encontrar uma pessoa na rua, aí você começa a conversar, você está conhecendo a pessoa, aí você começa a falar sobre vários assuntos, aí cai no assunto de religião, aí não tem aquele debate saudável, né? O católico chega pro evangélico e fala, não, é isso mesmo, que Jesus é isso tal. E eu vou lá na sua igreja, o evangélico chega para um bandista, não, eu vou lá no seu templo lá, né? Porque eu sei que lá de Deus vai ter uma coisa útil lá para mim. Um bandista chegar para o evangélico e falar, ô meu irmão evangélico, eu vou lá, vou falar de Jesus lá na sua igreja, né? Porque igreja, religião, só muda o nome. Deus é um só. Não existe vários deuses, né? Existe um Deus. Se a